e o Maurício Barbieri com moral. Aí depois retorna, inicia uma preparação para essa sequência de jogos. Essa sequência de jogos vai dar um norte para a carreira do Maurício Barbieri. Porque se ele obter sucesso, como ele está tendo até agora, ele vai se confirmar como um novo treinador dessa nova geração, confirmado como técnico num dos maiores times do mundo. E o que seria obter sucesso? Se classificar em uma das competições, mata-mata, e continuar bem no Campeonato Brasileiro? É por aí? Poderia ser considerado o melhor dos mundos seria eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, eliminar o Cruzeiro na Libertadores e seguir líder no Campeonato Brasileiro. Será possível? É possível, porque se trata de Flamengo. Mas do outro lado tem adversários com tanta tradição, com tanta força quanto o Flamengo. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que é uma prova dos 9. Pode não decidir nada. Nem o Campeonato Brasileiro, quer dizer, a Copa do Brasil e Libertadores, sim, porque são eliminatórios. Pode não decidir o Campeonato Brasileiro. Mas é um momento de afirmação do técnico. E eu acho que o grande profissional quer passar por esse momento, por grandes jogos, por grandes desafios. Ô, Simão, você acha que o Flamengo consegue passar por esse mês de agosto aí? Eu acho que passa pelo... Pinhoso? Eu acho que o Flamengo passa pelo Cruzeiro na Libertadores. Passa? E perde pro Grêmio na Copa do Brasil. Rapaz, uma concentração de jogos decisivos. Só para sua informação, contra o Cruzeiro ele não tem, no primeiro jogo ele não tem o principal jogador, que é o Paquetá, e corre o risco de não ter o Vinícius Júnior. Então, e vai decidir no Mineirão. Decide no Mineirão. Contra o Grêmio decide no Maracanã. Só para ajudar, velho. Não, tudo bem, mas é um palpite. Equipe unida, equipe forte. Não, o meu palpite é esse. Qual é o teu palpite? Eu tenho que dar palpite. Ué, é palpite? Devolveu. Mas o Bolão Fox é lá em agosto. Te deu um drible, te deu um drible. Lá em cima do muro. Mureta aí, ó. O velho não tem mureta. O velho já mandou lá. Já matei as duas. Copa do Brasil, tu me perguntar, eu já matei também. Até porque já vai aí, manda outra. Então quer dizer que o Flamengo elimina o Cruzeiro e é eliminado pelo Grêmio, E o Grêmio, eu te digo mais, o Grêmio é o melhor futebol da América do Sul que está jogando hoje, do Brasil sobretudo. O Renato está numa fase estupenda e tem sorte, a sorte ajuda os bons, porque o lado esquerdo da tabela da Libertadores, nós vimos ali, é a mais fácil que tem. Para mim o Grêmio já está na final, porque vai mais longe dos brasileiros na Libertadores. Você está respondendo a nossa enquete, você acha que é o Grêmio? É o Grêmio. E tem uma coisa, qual é? Essa Libertadores, em tese, mais branda, não quer dizer que está fácil para o Grêmio. Permite ao Grêmio colocar força máxima contra o Flamengo, já seria assim. Eu tive contato com um importante membro do Grêmio, ele falou, embora não seja o Inter, ele falou, como é gostoso ganhar no Flamengo. Mostrou um prazer, assim. É um rival histórico, sabor, assim. Não, porque o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, né? Tem muita mídia. Então, o pessoal, assim, ganhar do Flamengo representa bastante, mesmo por um time do Sul. A pessoa fala muito de Grêmio, de Atlético Mineiro e Flamengo, mas assim, integrante da cúpula do Grêmio, assim, ganhar do Flamengo, ter mantido o Renato Gaúcho, não ter perdido ele pro Flamengo, foi comemorado como um gol, como um título em cima do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo, com esses sorteios complicadíssimos, o Flamengo definiu, para mim, o futuro dele em 2018. O Flamengo vai ser o campeão brasileiro, o Campeonato Brasileiro está se encaminhando para isso. Grava aí. Mas ele, para mim, vai ser eliminado das duas Copas precocemente. Vai ser eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores, vai ser eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, e isso só vai aumentar o favoritismo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se ele for eliminado das duas, ele vai perder o rumo e não vai ganhar o Brasileiro. Só um detalhe. Aí ele vai ter... Não, porque o Grêmio e o Cruzeiro vão seguir nas Copas, né, vão concentrar esforços. E o Flamengo em crise. O Palmeiras acho que também vai seguir longe na Libertadores. Você nunca ouviu a frase crise na Gávea? Então, mas assim, o Flamengo já teve um momento... Eu não sei se o torcedor flamenguista agora quer me abraçar ou se ele quer... Vamos ver aqui, atenção, vamos mensagem para a Rússia, para o nosso... O cara falou que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Você quer dar um beijinho, um afago ou quer uma pedrada aqui no Rodrigo Melo? Participe com a gente. Ao mesmo tempo eu falei que o Flamengo vai ser uma das Copas, aí o cara pode ficar, pô, você tá louco? Então, eu acho que a torcida do Flamengo nesse momento, a nação, que gosta muito de você, está xingando você. Eu gosto muito da nação. Não xingue, Rodrigo, xingue com categoria, por favor. Aí são 4 meios de semana, né? 4 meios de semana. Depois da Copa do Mundo. Porque a ordem da tabela que a gente está vendo, normalmente tem Cruzeiro, Grêmio, mas a Libertadores começa dia 7 de agosto. Sim. E o Campeonato Brasileiro recomeça já no dia
No final de semana seguinte, né? Flamengo e São Paulo. Aliás, perdão, BBC, no meio de semana, dia 18. Dia 18 de julho já. Então, quando a gente vai para a tabela Começa do dia Flamengo... 16. Não, 16 é a Copa do Brasil. Não, tem Vasco Não, o Vasco e Santos passou para uma outra data. Já passou para outra data. Porque dia 16 era Vasco e Bahia da Copa do Brasil e Cruzeiro e Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Mas dia Passou lá 18 para frente, tem. Vasco e Santos. Então, só para a gente organizar ali. A tabela que eu Perfeito. tem Cruzeiro, Grêmio, mas são 4 meios de semana. Exato. Não tem muito refresco, tem São Paulo nessa Flamengo, sequência, tem Flamengo, Botafogo. começa o brasileiro. Então, ou seja, Flamengo e São Paulo já é o jogo antes dessa sequência de Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, já tira um fantasma daquele meio. Né? Você vai ter, lá na frente tem Botafogo, tem Sport do Recife, tem jogos difíceis, todos. Mas você já vai, não é que você tem Cruzeiro, Grêmio, com a tabela que eu tinha visto, e aí vem São Paulo, e aí vem Botafogo, e aí vem Sport. Não, você está misturado ali. PVC, o Flamengo tem força para encarar isso tudo? Bom, primeira parte, vamos voltar, são nesse caso são 40 dias. O Cruzeiro tem, até o dia 13, tem Vasco em casa, Chapecoense em casa e Paraná Clube fora. E o Cruzeiro nesse momento é vice-líder. É vice-líder 3 pontos atrás. Se o Flamengo perder 3 pontos, os dois terminam embolados. O melhor ataque e a melhor defesa do campeonato estão na primeira posição. Meu Deus. Então, mais uma pimenta desse jogar. Tem muita pimenta, tem muita coisa que pode acontecer. O Flamengo, a parte do Flamengo hoje é jogar em Brasília contra o Fluminense, vencer. Depois ganhar o jogo do final de semana, que é o Paraná em casa, e depois visitar o Palmeiras, que acho que dos 3 jogos, embora tenha a Fla-Flu, tem 2 jogos duríssimos. É duríssimo. São 2 jogos muito Palmeiras difíceis. Fora e o Fluminense em Brasília. Em Brasília. Vai ter mais torcida do Flamengo. Tem o Paraná no Maracanã no final de semana. PVC, você é uma inspiração para todos nós, já te falei isso várias vezes, e vou imitá-lo nesse momento, vou trazer uma informação aqui interessante, falando de Flamengo e Cruzeiro, hein? Até hoje, para ver o equilíbrio desse jogo. A última lembrança fica o quê? A decisão da Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi campeão nos pênaltis. Mas há um histórico de grande equilíbrio entre Flamengo e Cruzeiro. Até hoje foram 8 mata-matas, 4-4. 4 vezes o Flamengo levou a melhor, 4 vezes o Cruzeiro levou a melhor, incluindo a final da Copa do Brasil no ano passado. É um jogo imprevisível, né? Porque estamos falando aqui, o Flamengo pode perder o Vinícius Júnior, o Paquetá é um cara valorizado, o Cueja pode ir para o Al-Hilal, mas o Cruzeiro tem grande chance de perder o Arrascaeta, que pode sair. O futebol europeu está de olho no Uruguai, hein? É um cara fundamental. Muitas peças podem mudar. E outras peças que não estão funcionando podem chegar. Ou aparecer. Os reforços do Flamengo podem estar lá dentro. Foi assim, o Everton, eu falei isso ontem, o Everton era o melhor jogador do Flamengo e aí ele sai. O que vai acontecer com o Flamengo? Melhora porque o Vinícius Júnior começa a jogar de titular, vira artilheiro do time. Pode ser que o Giovânio faça o mesmo, o Marlos Moreno, Berrio pode estar voltando. Então são hipóteses que podem acontecer. Mas nesse momento não dá para falar muita coisa. Primeiro porque o Cruzeiro vive um grande momento. O Flamengo vive um grande momento. É líder e vice-líder. Então tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Meus amigos, o certo é o seguinte, vem aí uma Copa do Mundo que promete ser espetacular. E depois dela, tomara que venha o Hexa, vamos ter, até Papai Noel chegar, uma sequência de jogaços. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, e você vai acompanhar tudo com a gente aqui nos canais Fox Sports. A nossa enquete está valendo para você qual brasileiro vai mais longe na Libertadores, #Expediente Futebol. Até agora há pouco o Grêmio estava vencendo. Sabe quem está levando a melhor agora? A maior quantidade de respostas para o seguinte: quem passar de Flamengo e Cruzeiro vai mais longe na Libertadores. Vai pegar o as pessoas Pois é, mas as pessoas consideram que Flamengo e Cruzeiro é uma final antecipada, que quem passar vai embalar e vai embora na Libertadores da América. É o que a maioria está respondendo. Vamos combinar o seguinte?